De um assunto muito importante agora, atenção mulherada. Você, minha senhora que está me ouvindo, me assistindo agora, isso que eu vou te falar vai servir de muito alerta. O que era para ser um anticoncepcional mais seguro virou um verdadeiro pesadelo para uma moça chamada Carolina Barreto, de apenas 20 anos, que descobriu que seu implante saiu do braço e foi alojado no pulmão esquerdo. A estudante descobriu sobre a viagem desse chip somente depois dela tentar retirá-lo. Ela seguia as orientações da bula do dispositivo, que destacava que sua validade era de apenas 3 anos. Mas ao procurar a haste no braço da paciente, a médica da Carol descobriu que ele não estava onde deveria. E para a gente conversar um pouco sobre esses anticoncepcionais que existem e que estão viralizados aí, causando uma certa confusão, a gente trouxe aqui um especialista, o ginecologista Vitor Hugo Zambrana, que já está aqui conectado com a gente, para a gente tentar entender, doutor. A gente pode dizer que, eu posso chamar de, eu não entendo nada dessa história de DIU, eu posso chamar de DIU, Lu? DIU. Isso é uma espécie de DIU, certo ou não? DIU de Fernando pobre. Antunes tá me dizendo aqui que não. Vamos para o especialista. Isso é um DIU, doutor, ou não? Ou é aquele chip da beleza? O que seria isso? Bom dia. Antes de tudo, obrigado pelo convite. A sigla DIU, na verdade, significa dispositivo intrauterino. Não é o caso do que a gente está falando. O termo correto para essa situação seria um implante hormonal. O implante hormonal, neste caso, ele tem a forma de um bastão de mais ou menos 4 centímetros. E os famosos chips da beleza, que na verdade a palavra chip lembra alguma coisa tecnológica e eletrônica, também não é verdade. O chip da beleza também é um implante de tamanho variável dependendo do hormônio que está se utilizando e da concentração, que ele pode variar aí de meio centímetro a talvez 1 centímetro e pouquinho. No caso da paciente aí, era um implante que aqui no Brasil é mais conhecido, só tem uma marca, né, comercializada aqui no Brasil, que ele tem o derivado da progesterona. Muito bem, agora eu quero entender o seguinte, quais são os efeitos colaterais, por que as pessoas estão procurando tanto esse tipo de solução? Porque não é um procedimento tão barato, né, doutor? Explica um pouco pra gente. Há uma tendência hoje de fugir tanto dos injetáveis quanto das medicações orais pelos efeitos colaterais, né? As pacientes hoje têm acesso a facilidades tanto no controle hormonal, quanto na contracepção, quanto na facilidade de aderência ao método. Então, os implantes, pelo tempo de duração, mesmo com o valor cobrado, eles estão numa faixa que é aceitável. Se você utilizar um anticoncepcional de R$50 em 1 ano, você vai gastar 600. Em 3 anos, você vai gastar 1.800, que é o valor, em média, do implante. A vantagem do implante, quando a gente pensa em contracepção, hoje ele é o método mais eficaz no mundo, com uma taxa de Pearl, né, que é o índice de efetividade contra gravidezes não planejadas ou indesejadas, de 99,97%. Então, é um método acessível, é um método que facilita, né, essa aderência e é um valor que, se você pensar no tempo de duração, está dentro do aceitável. Os efeitos colaterais, eles vão variar pensando no hormônio, né? Então, a vantagem dele, no caso, seria evitar a gravidez, diminuir o sangramento, né, levar a paciente à amenorreia, que é um desejo de muitas pacientes que têm escapes ou sangramentos irregulares, né, e alguns outros efeitos colaterais que podem ir, questões gástricas, dispepsia e tal. Mas o benefício, com certeza, ultrapassa o risco em muito. Sem dúvida. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, trazendo um pouco de informação para um assunto que é difícil mesmo, né? Mas a mulherada precisa ficar sempre atenta. Obrigado mesmo, viu, doutor? Um abração para o senhor. Valeu.